Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais uma aula para os 7º anos. O assunto do ano letivo do 7º ano é apenas o território brasileiro e nós vamos iniciar hoje falando sobre as características gerais do Brasil. Então, nós temos aí nome: República Federativa do Brasil. Este é o nome correto, nós costumamos chamar popularmente Brasil, mas o nome é esse. E aí acima nós temos a foto da bandeira, né, do Brasil, nas tonalidades verde, amarelo, azul e branco, com o nome no meio, ordem e progresso. O Brasil, ele tem uma área territorial de 8.514.876 quilômetros quadrados. Então, este é o tamanho de todo o território brasileiro, tá? O território brasileiro, ele possui limites e fronteiras territoriais que estão sendo mostrados aqui para vocês ao longo de toda essa faixa, essa linha verde. Então, o Brasil, ele faz limite com quase todos os países da América do Sul, né? Ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, só não faz fronteira com o Equador e com o Chile, certo? O Brasil, ele é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Essa é aqui a divisão territorial do Brasil, né? 26 estados e o Distrito Federal, que fica aqui dentro do território de Goiás, que é onde fica a sede do nosso governo em Brasília. Temos uma população de 212,8 milhões de habitantes, isto segundo o censo do IBGE 2021. E essa população tem como língua oficial a língua portuguesa e Libras, né, que é a linguagem de sinais. Como eu falei, nossa capital aqui é Brasília. Nós temos um clima tropical. Isso significa que a maior parte do tempo o nosso país predomina a temperatura quente, né? Clima tropical, porque o seu território fica entre os trópicos de Capricórnio e a linha do Equador, então ele fica entre trópicos, por isso clima tropical. E como passa pela linha do Equador, nós temos como características um clima quente. A maior parte do ano predomina o clima quente. Por conta dessa localização intertropical e por causa do clima propriamente dito, que a maior parte do tempo é quente e, além disso, úmido, chove, né, bastante, nós temos no Brasil a maior biodiversidade do mundo. Significa a maior diversidade de vidas no mundo. 20% das espécies de animais e plantas do planeta Terra estão presentes aqui no Brasil. Então, nós temos uma variedade muito grande de animais e de plantas. Nós temos uma extensa rede hidrográfica, que são os rios que passam a maior parte do tempo cheios, né, não secam, e além disso são rios bastante extensos. Nós temos um relevo de formação antiga. Isso significa que o relevo já foi bastante desgastado, por isso a maior parte do nosso território é plano. E nós temos também um solo rico em pedras preciosas e minérios, né, que são bastante explorados aqui no Brasil. Tanto os minerais, que são retirados do solo, e também as pedras preciosas foram e ainda são bastante exploradas aqui no Brasil. Nossa moeda atualmente é o real
que possui este símbolo aqui, o R e o S cifrão. Nosso sistema de governo é o sistema de governo presidencialista, né? Ou seja, nós votamos para eleger um presidente. E esse presidente, ele se torna o chefe de governo e estado do país durante algum tempo. O atual chefe de governo do Brasil é o presidente Jair Bolsonaro, que está no governo desde 1º de janeiro de 2019. Possui atualmente um PIB, Produto Interno Bruto, de 7,4 trilhões de dólares, isso segundo os dados de 2020. Esse PIB é a soma de tudo que o Brasil conseguiu produzir ao longo do ano de 2020, com as suas indústrias, com a sua agricultura, com a pecuária, com a extração de minerais, com o comércio. Então, tudo que o Brasil arrecadou de dinheiro com todos esses setores econômicos, deu no ano de 2020 7,4 trilhões de dólares. Tá? Isso o tornou hoje a 14ª maior economia global. Só que já teve ocupações melhores, né? Em 2020, com esse PIB, ele estava na 12ª posição entre as maiores economias globais, e em 2011 ele ocupava a 6ª. Então, ao longo dos anos, né, de 2011 para agora, o Brasil foi perdendo posição perante a economia global. Isso também é fruto da crise sanitária e econômica que nós estamos vivendo hoje devido à pandemia do coronavírus. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu apresentei para vocês algumas características gerais do Brasil. Muita coisa vocês já conheciam, foi só para a gente dar uma lembrada e uma reforçada. Até a próxima aula e fiquem agora com as atividades do Google Forms, tá certo? Tchau, tchau!